Levítico capítulo 7. A lei da oferta para tirar a culpa. Estas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é oferta santíssima. 2 pontos. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimadas também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Essa é a oferta de reparação. E todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. Os direitos dos sacerdotes. Versículo 7. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. 2 pontos. A carne pertence ao sacerdote, que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno ou cozidas em uma panela ou ainda preparadas numa assadeira pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Versículo 10. Toda oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. As ofertas de paz e comunhão. Versículo 11. Este é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor. 2 pontos. Versículo 12. Se alguém o realizar por gratidão, então, junto com sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermento e amassados com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Versículo 13. Portanto, se ajuntará essa oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Versículo 15. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor e sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Os sacrifícios votivos ou voluntários. Versículo 16. Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Veja só, o voto era uma promessa solene. O comprometimento em oferecer, vou ler novamente, o voto era uma promessa solene. O comprometimento de oferecer um presente simbólico a Deus ao receber uma bênção muito desejada ou uma libertação. Expressões de votos muitas vezes acompanhavam orações intercessoras. Salmos 7:17. Está escrito: eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça. Salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Salmos 22, a partir do versículo 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões
e dos chifres dos búfalos raivosos? Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja só, o autor de Hebreus faz referência a este versículo como sendo uma expressão do Messias de que, abre aspas, não se envergonha de nos chamar irmãos. Hebreus 2, 11 e 12. E que, portanto, fica entre nós e não somente nas alturas. Em sua festa de ações de graças, os pobres, abre parênteses, humildes, fecha parênteses, são bem-vindos para se alimentar até ficarem plenamente satisfeitos. Versículo 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, todos vós descendentes de Jacó, reverenciai-o, descendência toda de Israel, pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Davi se refere ao banquete de alegria na chamada festa votiva. A lei mosaica encorajava aqueles que haviam prometido algum serviço a Deus, no caso de serem atendidos nas suas orações e súplicas, a cumprirem seu voto com um sacrifício a ser seguido por uma festa que poderia durar até 2 dias. Levíticos 7:16. A felicidade do contemplado nunca deveria ser reservada apenas para si e seus familiares, mas sim compartilhada com seus amigos, servos e especialmente com os levitas e necessitados, abre parênteses, pobres, fecha parênteses. Todos comeriam, testemunhariam os feitos de Deus e cantariam salmos diante do Senhor. Deuteronômio 12, 17, 19. Versículo 26. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Versículo 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois o Senhor pertence o reino, Deus governa as nações, todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante de Deus, todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida, sua descendência a ele servirá, e anunciará o Senhor às gerações futuras. Versículo 31. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Observemos, Davi tem a visão da pregação da cruz às gerações de 1000 anos à sua frente. Vê também a grande festa do Senhor, quando os ricos e poderosos se banquetearão com os pobres e humildes, pois todos serão um em Deus. Isaías 25, 6. O salmo, que começou com um grito de aflição e desespero, se encerra com um brado de glória a Deus que, entre aspas, tudo faz. Uma declaração semelhante ao clamor do Senhor, 2 pontos, entre aspas, está consumado. João 19:30. Vamos ler aqui João, a partir do versículo 28. Está tudo consumado. Versículo 28 de João 19. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído para que a Escritura se cumprisse, disse, 2 pontos, tenho sede. Versículo 29. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de hisopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito.
Jesus, entre aspas, entregou o seu espírito morrendo voluntariamente, como não apenas mais um mártir da história, mas como sacrifício aceitável a Deus. Isaías 53:10. Glória a Deus. E todos nós sabemos que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e Ele está vivo. Glória a Deus. Versículo 21. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Então ali, Jesus, a plenitude do Espírito de Cristo para o desempenho da missão agora é entregue a eles através do sopro, aos discípulos, através do sopro de Jesus. É o mesmo verbo usado quando Deus soprou o fôlego da vida do homem, Gênesis 2:7, e também na ordem dada ao Espírito, em grego, pneuma, em Ezequiel 37:9. Essa não foi uma antecipação do Pentecostes, Atos 2:1-21, mas uma dádiva real do Espírito Santo com o objetivo de capacitar os discípulos para o ministério a seguir. Quanto aos pecados, estes serão mantidos, abre parênteses, ou retirados, se as pessoas que ouvirem a proclamação do Evangelho não se arrependerem e não receberem o Espírito Santo. Então, aqueles que ouvirem o Evangelho, crendo, se arrependerem de verdade, com sinceridade, receberão o Espírito Santo. Glória a Deus. Voltando em Levítico, nós lemos o versículo 16 e agora o 17. Versículo 16, vou recapitular. Se entretanto o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Versículo 17. Contudo, queimar-se-á no fogo no terceiro dia tudo o que restar da carne desse animal. Versículo 18. Se ao terceiro dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito, não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. Versículo 19. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Todo aquele que estiver puro poderá comer da carne. Mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor terá sua alma banida do meio do seu povo. Versículo 21. Se alguém tocar uma impureza qualquer de ser humano, de animal ou qualquer réptil ou coisa imunda, e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz e comunhão que pertence ao Eterno, o Senhor, aquela alma, será também banida do meio do seu povo. Versículo 22. Não comer gordura nem sangue. E disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e ordena-lhes, não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir para qualquer uso, entretanto, de maneira alguma a comereis. Versículo 25. Todo aquele que comer a gordura de animal, do qual se faz uma oferenda queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do seu povo. Versículo 26. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, quer se trate de ave ou de gado. Versículo 27. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso do meio do seu povo. A porção dos sacerdotes. Versículo 28.
Então o Senhor falou a Moisés e disse, fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: quem oferecer um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor, terá de dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e o moverá na presença do Senhor como gesto ritual de apresentação. Versículo 31. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e seus descendentes. Versículo 32. Como tributo dos vossos sacrifícios pacíficos de comunhão, dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será a parte do descendente de Arão que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque de fato eu tomo dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz e comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo. Dou-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos. É uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Vamos voltar aqui em Êxodo 29. Veja só. Eu vou estar lendo aqui o comentário da Bíblia. Veja só. O sacerdote solenemente oferece partes dele em sacrifício pessoal a Yahvé, Deus, e se alimenta do seu peito. Isto ilustra a necessidade que todo crente tem de nutrir-se da vida, nutrir-se do Espírito do Cristo ressurreto e de oferecer a Deus sua própria vida transformada por este sacrifício. Repito. Então nós vimos ali sobre o sacrifício, e o sacerdote solenemente oferece parte dele em sacrifício pessoal a Deus e se alimenta do seu peito. Isto ilustra a necessidade que todos nós temos de nos alimentar, de nos nutrir da vida, que é o Espírito de Jesus, e de oferecer a Deus a nossa própria vida transformada por este sacrifício. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que usava droga, não usa mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que fofocava, não fofoca mais. Aquele que batia nas pessoas, não bate mais. Uma vida completamente transformada. Curiosamente, o primeiro sentido que deve ser consagrado é a audição, a nossa capacidade de ouvir. Versículo 20, olha aqui de Êxodo 29. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o lançarás sobre o altar todo ao redor. Então, o primeiro sentido que deve ser consagrado ao Senhor é a nossa audição, nossa capacidade de ouvir. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Sábio é o homem que ouve primeiro antes de falar. Sábio é o homem que ouve primeiro e fala depois. O discípulo de Cristo deve, desde cedo, aprender a ouvir os eternos ensinos do Senhor. Logo em seguida vem a prática do que aprendemos. 2 pontos. A obediência nas atividades diárias, envolvendo as mãos e depois os pés, que devem andar dia após dia no caminho de Deus. Salmo 1:1. Então, desde cedo, discípulos são aqueles que são aprendizes de Cristo, alunos, seguidores de Cristo. Desde da nossa conversão inicial, devemos aprender a ouvir os ensinos do Senhor Jesus, logo em seguida praticá-los. Logo vem a prática do que aprendemos, que é obedecer nas nossas atividades diárias, sendo no pensamento, seja nas ações,
envolvendo as nossas mãos e depois os pés, que tudo deve andar dia após dia em conformidade, ou seja, no caminho do Senhor. Salmo 1:1. Glória a Deus. Está escrito: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Veja só, abençoado com felicidade, ou como no original hebraico, quão verdadeiramente feliz. A chave da felicidade é a obediência à palavra de Deus. E como nós lemos ali, vemos dois caminhos possíveis ao ser humano. O primeiro caminho, a roda dos zombadores, e o segundo caminho, ou a congregação dos justos, versículo 5. Os ímpios, pessoas sem piedade, pessoas cruéis, desumanas, sem o devido respeito a Deus e a sua palavra, são chamados também de incrédulas, autossuficientes, arrogantes, que não enxergam seus erros e não se arrependem. Esses são os ímpios. O termo hebraico shataim significa a perversidade franca, impiedosa e permanente. Então, abençoado com felicidade é um homem que não segue o conselho dos ímpios, não vai na ideia do ímpio e nem copia o que ele faz. Ao contrário, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Qual é a lei do Senhor? A palavra de Deus, nós estamos lendo aqui, e nela medita dia e noite. Veja só, IWYH, o nome sagrado e impronunciável de Deus, mais tarde transliterado para Yahvé ou Javé, é o mais significativo nome de Deus no Antigo Testamento. Tem um sentido duplo: o ser autoexistente, pois a palavra no original é relacionada ao verbo, entre aspas, ser, e Êxodo 3,14, e o Redentor de Israel, Êxodo 6,6. Esse nome ocorre 6.823 vezes no Antigo Testamento, especialmente associado à santidade de Deus. Santidade de Deus. Levíticos 11, 44, 45. A seu ódio contra o pecado. Gênesis 6, 3, 7. Você veja, Deus odeia o pecado, e a sua misericórdia, provisão de redenção. Isaías 53, 1, 10. A tradição judaica e cristã considera este salmo como messiânico, da mesma forma que o Salmo 110. Suas perspectivas são messiânicas e escatológicas. Na expressão original, entre aspas, conhecer o Senhor, ou literalmente, conhecendo o Senhor, o particípio hebraico iudea está no estado construto, que rege o objeto direto. Portanto, entre aspas, Senhor é objeto do verbo, entre aspas, conhecer, e não sujeito. Na frase está subentendido o sujeito de totalidade. Versículo 5: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pagãos e perversos não suportarão a ira de Deus no dia do juízo final. Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 6, 17.
A expressão original, entre aspas, comunidade, refere-se a, entre aspas, assembleia dos crentes em Deus, abre parênteses, justos, fecha parênteses. Os adoradores que se reúnem no santuário para o culto e serviço espiritual dedicado ao Senhor. Versículo 6: Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O resultado final de uma vida dedicada à impiedade, no pecado, sob a influência do maligno, é a punição eterna. Apocalipse 20, 11, 15. É a punição eterna, a vergonha eterna, o padecimento eterno, o sofrimento eterno. Não é esse caminho que nós almejamos. O caminho que nós almejamos é conhecer ao Senhor, viver plenamente em Deus, para que alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, como falou o apóstolo Paulo. Voltando em Levítico, conclusão. Essa é a parte, versículo 35, essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel, que lhes dessem no dia da sua unção, lei perpétua para todos os seus descendentes. Versículo 37, esse é o sinal referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício para a expiação do pecado, as ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas pela ordenação dos sacerdotes e as ofertas de paz e comunhão. Versículo 38, o Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seus sacrifícios ao Eterno, o Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Concluímos então a leitura de Levítico capítulo 7. Querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo o capítulo 8 de Levítico, se Deus quiser, a ordenação dos sacerdotes